Sejam todos bem-vindos. Esse é o programa Ideias e eu sou Tony Bittencourt. Hoje nós vamos falar sobre orçamento público. Nós acompanhamos a segunda semana do orçamento público que foi realizado entre os dias 4 e 5 no auditório da Prefeitura de Manaus. E você vai saber tudo o que se passou, claro, através de entrevistas. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. No ar, programa Ideias. Quando se fala em orçamento, a primeira coisa que o nosso telespectador deve pensar é no seu próprio orçamento. Como é que ele faz em relação a esse orçamento? Naturalmente, ele tem que pensar primeiro em pagar o que é mais prioritário, o que é prioritário 0. Depois pensa no 1, no 2 e no 3. Prioridade 1, 2 e 3. Em relação ao que acontece em municípios, estados e na própria União, é assim que acontece também. As pessoas, no caso essas pessoas, esses entes, na verdade, União, Estado e municípios, pensam primeiro em pagar o que é prioritário. Um exemplo, folha de pessoal. Folha de pessoal é prioritário pagar, senão como é que ficariam os servidores públicos, tanto dos entes municipais, estaduais e federais? E é assim que acontece. Por isso que é importante saber, acompanhar, verificar efetivamente se tudo aquilo que o gestor municipal, estadual e federal, tudo aquilo que ele prometeu no seu orçamento, ele realmente está cumprindo. E o orçamento público, que é o que a gente vai conversar hoje nesse programa, ele é fundamental, ele é especial para que o telespectador possa saber como é que ele acontece, ou seja, as previsões legais de pagamento, no caso de saúde, pagamento de educação e o que efetivamente está previsto na lei orçamentária anual. Também é importante, todo ano tem lei orçamentária anual, como o próprio nome está falando, né? No finalzinho aqui, lei orçamentária anual, onde o gestor, o prefeito, o governador e o presidente da República sinaliza naquele documento onde efetivamente ele vai prestar o serviço para aquela população. Só para dar um exemplo, a Dilma, nossa presidente, está anunciando que vai investir em determinado assunto. Vamos supor a questão habitacional e lança um programa. Se você verificar, se você for olhar a lei orçamentária anual da União, você vai verificar também que lá na lei orçamentária está previsto esse programa. A mesma coisa aqui em Manaus. Se você for verificar os programas que são lançados pelo prefeito, esses programas eles estão lá na lei orçamentária anual. Então, por isso é importante que todos nós possamos acompanhar o que está escrito na LOA, que é a lei orçamentária anual, e por isso também a importância de saber o que vem a ser orçamento público. Eu estive conversando com as pessoas que estavam lá na prefeitura por ocasião da segunda semana do orçamento, entre os dias 4 e 5, e eles mostram com detalhes essas questões. Nós tivemos convidados de Brasília e o grande organizador, claro, não organizou sozinho, mas o grande organizador do evento foi o Lourival de Taif, ele que é subsecretário de administração lá na Secretaria Municipal de Finanças do município de Manaus. Você vai acompanhar essas matérias, essas entrevistas, na verdade, e vai saber tudo sobre orçamento público. Eu vou conversar hoje com o Leonardo César Ribeiro. Leonardo César Ribeiro, ele é do Ministério do Planejamento, isso? Isso. Ministério do Planejamento, esteve em Manaus na semana do orçamento aqui da Secretaria Municipal de Finanças para falar sobre orçamento, e ele traz algumas novidades. Na verdade, ele falou sobre PPA. Leonardo, para quem nos está assistindo nesse momento, o que é PPA? Bom, o PPA é o instrumento de gestão do governo federal, do governo estadual e do governo municipal, criado pela Constituição Federal de 88, para planejar os gastos públicos, os objetivos, as diretrizes do governo. Então, é uma lei aprovada pelo Poder Legislativo
em que se estabelece as metas, as diretrizes, os objetivos para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e é um instrumento de grande importância. Hoje nós não podemos conquistar objetivos, atingir metas sem um planejamento efetivo. Por isso que eu destaco que a arte de planejar não deve ser jamais negligenciada na administração dos recursos públicos. Um dos questionamentos da população, às vezes a população fica sem entender por que às vezes o prefeito, o governador e até mesmo o presidente da República assume, mas não pode trabalhar com orçamento. Por que existe isso, Leonardo? Bom, quando um presidente, um governador, um prefeito assume um governo, ele precisa de um tempo para montar o seu planejamento, para preparar o seu orçamento. E sua equipe também, né? Exatamente. Quando ele assume o governo, ele vai montar a sua equipe, vai nomear os seus secretários, os seus ministros, e com essa equipe ele vai montar o seu planejamento, o seu plano plurianual, a sua lei orçamentária. É por isso que no primeiro governo, um presidente, um prefeito no caso, ele precisa cumprir o orçamento que foi aprovado no ano anterior pelo outro presidente e o planejamento que o outro presidente elaborou, ou o outro prefeito, e concomitante ao cumprimento desse orçamento, desse planejamento anterior, ele vai montar o seu nos próximos 3 anos. Lembrando que os governos no Brasil duram 4 anos, então no primeiro ano ele cumpre orçamentos e planejamentos dos antecessores e monta o seu orçamento para o próximo ano e o seu planejamento para os próximos 3 anos. Como é que o PPA ele tem essa relação? Que relação tem o PPA com a LOA? Qual é essa relação? Perfeito. O plano plurianual é um planejamento de médio prazo, é um plano para vigorar durante 4 anos. Durante esses anos, anualmente você precisa fixar despesas e estimar receitas, e isso é feito no orçamento. Então o orçamento acaba que ele precisa ser compatível com o PPA. E com a LDO? Qual é a relação do PPA com a LDO? Bom, nós temos 3 dimensões. Uma dimensão estratégica, em que o plano plurianual planeja o médio prazo. Uma dimensão tática, onde a LDO prioriza e elenca metas estabelecidas no PPA. E o orçamento se encontra numa dimensão operacional, onde você vai anualmente executar receitas e despesas para cumprir as metas e as prioridades estabelecidas na LDO e as diretrizes e os objetivos estabelecidos no plano plurianual. Você concorda que hoje o orçamento ainda é uma ficção? E por que você acha que o orçamento seria uma ficção? Se concordar, é claro. Bom, eu costumo fazer uma brincadeira que a autoridade que conseguir montar um orçamento que não precise ser alterado durante a gestão, certamente teve uma inspiração divina quando montou esse orçamento. Porque é natural que durante o processo, durante a execução dos orçamentos, fluxos de receitas, necessidades de fato ocorridas na sociedade, bem como cenários fiscais internacionais, por exemplo, adversos, todos esses... Um superávit também, de repente o superávit... Todos esses parâmetros, que muitas vezes são parâmetros exógenos, você não controla, influenciam a sua gestão. É como se nós fôssemos planejar a nossa vida do próximo ano e sempre acontecem alguns imprevistos. Nós, nesses imprevistos, temos que remanejar recursos, repriorizar aquilo que havia sido estipulado como meta. Então é natural do processo. Então sempre vai haver, em todo lugar do mundo, em todos os países democráticos, ocorre esse processo de alteração orçamentária, remanejamentos ao longo, repriorizações ao longo do processo. Existe alguma novidade para o PPA? Existe alguma novidade que está sendo gestada em Brasília, que possa ser compartilhado com o público que está nos assistindo agora? Existe sim. A Constituição Federal de 88 estabeleceu
como instrumento de gestão o plano plurianual. No entanto, a União precisa regulamentar a norma geral que até hoje ainda não foi criada. E sobre essa lei nós estamos, no âmbito da União, discutindo, o Ministério do Planejamento, junto com o Ministério da Fazenda e junto com o Congresso Nacional e todos aqueles órgãos envolvidos na matéria, estão discutindo atualmente como regulamentar essa matéria para que o PPA possa... Através de uma lei complementar. Através de uma lei complementar, que vai estabelecer a vigência, os prazos, a elaboração, a organização do plano plurianual. Não só do plano plurianual, mas também para a LDO e para a LOA. Só que como o PPA ainda não tem essa normatização, porque a atual lei que foi recepcionada pela Constituição é 4.320, e ela não fala de PPA, ela fala de lei orçamentária. Então é interessante que essa nova lei de finanças públicas traga essa normatização sobre o PPA para que isso não fique sem regras. De que forma a população que agora está nos assistindo pode participar? Que contribuição essa mesma população pode dar para que o que se vê, na verdade, é que existe o que a gente chama de corrupção? De que forma essa população que nos assiste pode contribuir para que não exista essa corrupção tal como está sendo, eu não diria nem disseminada, mas mais mostrada, porque antes talvez, no meu entendimento pelo menos, não era tão mostrado, hoje mostra-se mais. De que forma a população pode colaborar? Excelente pergunta, Tom. Estamos passando por um momento de crescimento econômico, o país está crescendo. E todo país que cresce, a sociedade se torna mais democrática, a sociedade se torna mais livre. E eu estou dizendo isso porque todos esses instrumentos que nós estamos falando, PPA, LDO e LOA, são instrumentos que passam pelo Poder Legislativo. Os representantes do povo aprovam esses projetos. E é importante a participação da sociedade em audiências públicas, para que haja legitimidade na aprovação desses instrumentos. E como estamos crescendo e a sociedade está percebendo que a democracia está ficando cada vez mais fortalecida, a sociedade está cada vez mais tolerante e mais livre para acompanhar as questões de governo, eu acho que esse é um momento que o país está vivendo excepcional. Excepcional. Né? Você cresce e aí com isso você vai ter um acompanhamento maior da sociedade. Basta ver os escândalos que às vezes estão surgindo aí com mais intensidade. Isso tem muita relação com o fato da democracia estar cada vez mais consolidada, tendo em vista a projeção do país no cenário internacional. Ok, nosso tempo já terminou. Eu agradeço a participação aqui do nosso palestrante, que ele realmente palestrou aqui na Semana do Orçamento do município de Manaus, através da CEMEF, e a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta.